Tudo bem, pessoal? Vamos começar aqui, meus amigos, a correção das 4 questões do simulado que foi realizado no dia 10/11/2019. Tá? Eu vou explicar aqui, queridos, na sequência das questões, dar aos senhores a explicação adequada de cada ponto que foi cobrado pela FGV. Eu esclareço que essas questões eu não as fiz, eu tirei da prova na sua integralidade, tudo bem? Então, o grau de dificuldade revelado pela questão é o grau de dificuldade da própria FGV. Não foi eu, professor Nivaldo, que criei essa dificuldade, não. Tudo bem? A primeira questão diz assim, ó, o regimento interno da Assembleia Legislativa de determinado Estado-membro, ao disciplinar o processo de criação e instauração das comissões parlamentares de inquérito, condiciona a criação da CPI à aprovação pelo plenário da Casa Legislativa de requerimento subscrito por, no mínimo, 1/3 dos deputados estaduais. Com base no cenário acima, respondo os itens a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso. Quando nós analisamos o caso, o que o caso retrata? Ele retrata que o regimento interno de uma Assembleia Legislativa exigiu, para a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito, que o requerimento de 1/3 dos membros fosse aprovado pelo plenário da Casa Legislativa. Tudo bem? Então, olha só qual seria o pensamento adequado dos senhores durante o simulado. Primeira coisa, meus amigos, comissão parlamentar de inquérito, isso está tratado no artigo 58, parágrafo 3º. Tudo bem? O 58, parágrafo 3º, diz o quê? Que é possível abrir uma comissão parlamentar de inquérito, tanto na Câmara dos Deputados, quanto no Senado Federal, ou uma comissão parlamentar mista de inquérito, que seria uma composição com deputados federais e senadores. Agora, o requisito de abertura estabelecido pelo texto constitucional é só esse aqui, ó, requerimento de 1/3 dos membros da casa. Tudo bem? Belezinha? Então aqui, ó, quais são as casas? As casas são Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Na Câmara tem 513, tudo bem? No Senado Federal tem 81. Então, para abrir uma comissão parlamentar de inquérito na Câmara dos Deputados, é 1/3 de 513. Para abrir uma comissão parlamentar de inquérito no Senado, é 1/3 de 81. Então, o que você tem que tomar cuidado? Que, à luz da Constituição Federal de 88, tudo bem? Na CF de 88, a única condição de admissibilidade, o único requisito de abertura é o requerimento de 1/3. Então, no modelo federal não há, preste bem atenção, não há exigência, preste bem atenção, de autorização do plenário. Em outras palavras, basta o requerimento de 1/3 dos membros. Então, atingido o quórum e formalizado o requerimento, já é possível que abrir a comissão parlamentar de inquérito. Então, olha o que está acontecendo aí. Vamos para as questões. Analise de maneira justificada a constitucionalidade referida à previsão regimental. Quando eu olho para a norma regimental e a comparo com a norma constitucional, o que eu vejo? Eu vejo que há um conflito. Concorda? Por quê? Porque a Constituição, para a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito, exige apenas requerimento de 1/3. E a norma regimental, o que ela fala? Ela condiciona a abertura à aprovação desse requerimento por quem? Pelo plenário da Casa. Olha o que está escrito lá, ó. Condiciona a criação da CPI à aprovação pelo plenário da Casa Legislativa de requerimento subscrito por, no mínimo, 1/3 dos deputados estaduais. Então, a norma regimental sofre controle de constitucionalidade? Sofre, e nesse caso, ela está em conflito com a Constituição, portanto, ela é inconstitucional. Tudo bem? Essa pergunta aí, ó, analisa de maneira justificada a constitucionalidade referida à previsão regimental, eu teria que defender o quê? Que essa norma regimental é inconstitucional, pois ela estabelece requisito formal para a criação da comissão parlamentar de inquérito, não previsto aonde? Na Constituição Federal. Beleza? Vamos para a pergunta da linha B. O diretório regional de um partido político
do Estado-membro em questão tem legitimidade para questionar a previsão regimental perante o STF por meio de ação direta de inconstitucionalidade? Olha que interessante, nós já concluímos que há uma inconstitucionalidade na norma regimental. Concorda? Agora ele está perguntando, essa inconstitucionalidade pode ser provocada pelo diretório regional de um partido político? O que nós temos que lembrar? Partido político é legitimado para a impetração de uma ação direta de inconstitucionalidade? Sim. E a legitimação do partido, inclusive, ela é uma legitimação universal. O partido político não tem pertinência temática presumida. Então, o partido político com representação no Congresso Nacional pode, sim, impetrar uma ação direta de inconstitucionalidade em face dessa norma regimental. A questão toda aí que chama a atenção dos senhores é qual órgão do partido pode subscrever essa ação direta de inconstitucionalidade. Cuidado, é apenas o presidente do Diretório Nacional. Somente o presidente do Diretório Nacional pode subscrever a ação direta de inconstitucionalidade em face dessa norma regimental. E a pergunta ela era bem clara. O Diretório Regional de um partido político do Estado-membro em questão tem legitimidade para questionar a previsão regimental perante o STF? Qual seria a resposta? Sim ou não? Não por quê? Não porque o partido político, representação no Congresso Nacional, deve obrigatoriamente ser representado pelo Diretório Nacional e não pelo Diretório Regional, como mencionado no caso. Beleza? Vamos para a próxima? Vamos lá, meus amigos. Vamos começar aqui a resolução da segunda questão do simulado do dia 10/11. Tudo bem? Chama a atenção aos senhores dessa questão em específico, porque ela faz a tática da FGV de misturar o direito constitucional com outras disciplinas do direito, no caso aqui com o direito tributário. Tá? E quero também tranquilizá-los, porque quando a FGV faz isso, queridos, ela não vai cobrar dos senhores um conhecimento profundo do direito tributário, ela vai cobrar aquilo que a Constituição faz, o tratamento constitucional da matéria tributária, o que é o caso aqui. Tudo bem? Então, uma coisa que ajuda muito é você ler aí pelo menos do artigo 145 até o artigo 150, principalmente o artigo 150, que ele fala dos princípios constitucionais tributários e, principalmente, ele fala de uma matéria muito importante do direito tributário relacionado ao direito constitucional, que é a questão das imunidades. Tudo bem? Vamos ao caso aí, vamos lá, presta atenção. Diz assim, considere uma lei federal que aumentou a alíquota de determinado tributo, mas sem dispor expressamente que a nova alíquota só poderia ser cobrada no exercício financeiro seguinte. Então, é uma lei tributária, uma lei em matéria tributária, que está aumentando a alíquota, portanto, ela está majorando o tributo. A questão não menciona a espécie desse tributo, ela não menciona se é imposto, se é taxa, se é contribuição de melhoria, se é um empréstimo compulsório, se é uma contribuição especial. Só se sabe que é uma lei que fala de um tributo, e essa lei, por aumentar a sua alíquota, ela está majorando esse tributo. Tudo bem? Outra coisa que é dada aí no exercício é que a lei não menciona quando é que a nova alíquota vai ser cobrada, se ainda no mesmo exercício financeiro ou no próximo. Tudo bem? Diz assim, suponha que uma turma de determinado tribunal federal esteja julgando em grau de recurso um mandado de segurança impetrado por um contribuinte que se insurgiu contra a cobrança do tributo no mesmo ano em que fora instituído. Isso é que nos interessa. Ali na questão, quando apareceu a palavra turma, você teria que pontuar, puxar uma setinha do lado e escrever o quê? Órgão fracionário. Então, o que nós temos que entender, meus amigos? Vamos fazer uma breve lembrança aqui com os senhores. Tudo bem? Nós temos que lembrar que em um tribunal, qualquer tribunal, ele se estrutura, preste bem atenção, em três partes bem distintas. Nós temos o pleno, nós temos o órgão especial, tudo bem? E aí nós temos quem? Nós temos o órgão fracionário. Beleza? O pleno, tudo bem? O órgão especial e o órgão fracionário. Só um exemplo para vocês entenderem. Não é um caso em que o pleno tem 33 juízes, 33 julgadores, tudo bem? O órgão especial com 15 julgadores, 15 juízes, e eu posso ter um órgão fracionário com 3 juízes. Isso é muito importante por qual razão? Por causa da questão do artigo 97,
que o artigo 97, nós vamos mostrar aos senhores, ele fala que no tocante à declaração de inconstitucionalidade de um tribunal, preste bem atenção, a declaração só pode se dar pela maioria absoluta do pleno do órgão especial, como a gente vai ver aí na sequência. Olha o que ele está narrando para nós, ó, preste bem atenção. Ele diz assim: suponha que uma turma de determinado Tribunal Regional Federal esteja julgando em grau de recurso, mandado de segurança, impetrado por um contribuinte que se surgiu contra a cobrança do tributo no mesmo ano em que fora instituído. Então ele já está dizendo, preste atenção, que é a turma que vai julgar esse recurso aqui em mandado de segurança. Olha o que acontece aqui, ó. Diante desse cenário, respondo os itens a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso. Olha a primeira pergunta. Pode a turma do TRF, ao julgar o caso, estabelecer que a nova alíquota só poderá ser cobrada no ano seguinte? 3 coisas seriam fundamentais para você entender isso. Primeiro, a turma é órgão fracionário. Olha só, pessoal. Os órgãos fracionários podem ser ou é uma turma, ou é uma câmara, tudo bem? Ou é uma seção. Tudo bem? Turma, câmara ou seção são órgãos o quê? São órgãos fracionários. A pergunta era essa: pode a turma do TRF, ao julgar o caso, estabelecer que a nova alíquota só poderá ser cobrada no ano seguinte? O que você observa da lei? A lei disse que a lei que aumentou a alíquota do tributo, ela disse expressamente que ela vai ser aplicada só no ano seguinte? Ela não disse. A própria questão fala lá, ó, tudo bem? Sem dispor expressamente que a nova alíquota só poderia ser cobrada no exercício financeiro seguinte. Então, se a lei não disse que a nova alíquota vai ser cobrada no exercício financeiro seguinte, então presume-se que ela vai ser cobrada no mesmo exercício financeiro. O que você tem que lembrar? Tem que lembrar disso aqui, ó. Quando nós vamos ao artigo 150, onde eu falei dos princípios tributários e das imunidades tributárias, nós encontramos no artigo 150, inciso 3, a linha B, o princípio da anterioridade de exercício. E o que diz o princípio da anterioridade de exercício? Que a lei, preste bem atenção, que institui ou aumenta o tributo, ela só pode ser aplicada no exercício financeiro seguinte. É isso aqui, ó. Preste bem atenção. É uma regra constitucional aplicável a qualquer tributo, tudo bem? Que impõe que se a lei majorou ou instituiu o tributo, ela só pode ser aplicada no exercício financeiro seguinte. Então, o que se espera de uma lei que aumenta a alíquota de um tributo? O que se espera dela? Que ela só possa ser aplicada no exercício financeiro seguinte. Foi isso que foi dito no exercício? Não. Então, essa lei apontada no exercício está em conflito com a Constituição? Está. Pode aí o contribuinte, não é, levantar a discussão de validade dessa lei? Pode. A questão toda é, preste bem atenção, essa inconstitucionalidade pode ser pronunciada por órgão fracionário? Tudo bem? Quando você vai ao artigo 97 da Constituição, o que diz lá? Lá diz assim, ó, que um tribunal, para declarar a lei inconstitucional, ele só pode fazê-lo por decisão da maioria absoluta do pleno ou do órgão especial. Qual que é a regra constitucional, meus amigos? O órgão fracionário não pode declarar a lei inconstitucional, seja uma lei com qualquer conteúdo, ainda que em matéria tributária. Agora, há exceção? Nós temos 2 exceções em que o órgão fracionário pode declarar a lei inconstitucional. Primeira exceção, quando o órgão especial ou pleno do próprio tribunal já tiver declarado a lei inconstitucional. A segunda exceção é quando o Supremo já tiver declarado a lei inconstitucional, que no exercício não vale nenhuma das exceções, porque ele não nos deu essa informação. Então, é um órgão fracionário, a turma apreciando a validade de uma lei tributária, tudo bem, originariamente, sem o precedente do próprio tribunal e sem o precedente do STF. Então, ela poderia declarar a inconstitucionalidade dessa lei? Não poderia. Tudo bem? Não poderia. Feitinho? A outra coisa importantíssima que você deve tratar aí, na sua resposta, é quando ele fala assim, ó, preste bem atenção, pode a turma do TRF, ao julgar o caso, estabelecer que a nova alíquota só poderá ser cobrada no ano seguinte? Ora, o que nós percebemos? A lei diz expressamente que ela vai ser aplicada no ano seguinte, ela não diz. Então, presume-se que o regulamento está valendo o quê? Para o mesmo exercício financeiro. Para que a turma diga, preste atenção, que ela só pode ser cobrada no ano seguinte,
A turma está reconhecendo, preste bem atenção, ainda que não expressamente, que o comando da lei é inconstitucional. Tudo bem? Belezinha? E entra em cena, então, o quê? Nesse caso aí, a aplicação, a incidência da súmula vinculante número 10. Porque se a súmula recomenda que essa lei seja aplicada no exercício financeiro seguinte, então a turma está entendendo que essa lei é inconstitucional. Tudo bem? Então está havendo um reconhecimento subliminar de uma inconstitucionalidade por órgão fracionário. E pode acontecer isso ou não? Não pode. Tá? Então qual seria a conclusão para essa pergunta aí? Ó? Pode a turma do TRF, ao julgar o caso, estabelecer que a nova alíquota só poderá ser cobrada no ano seguinte? Qual seria a resposta? Não. Porque deve ser aplicado ao caso, deve ser observado nessa hipótese a regra da cláusula de reserva de plenário. Só o pleno ou órgão especial desse tribunal poderia reconhecer que essa lei tributária é inconstitucional. Outra coisa, no caso que ele está apontando, se o órgão fracionário fizesse essa recomendação, estaria ferindo quem? A súmula vinculante número 10. Porque para afastar a aplicação dessa lei tributária no mesmo exercício e direcionar que ela seja aplicada no exercício seguinte, ele estaria reconhecendo de forma subliminar, não é? De forma oculta, uma inconstitucionalidade não pronunciada, que é a famosa inconstitucionalidade branca, tudo bem? Ele estaria reconhecendo, então, a turma estaria reconhecendo que essa lei é inconstitucional e, portanto, estaria violando a súmula vinculante, que reconhece que, mesmo quando não formalmente pronunciada a invalidade da norma, deve-se observar o quê? A cláusula de reserva de plenário. Tudo bem, queridos? Pergunta B, ele diz assim, ó, qual é o princípio que fundamenta a cláusula de reserva de plenário? Tudo bem? Aí nós temos que lembrar do Kelsen, quando o Kelsen afirma que a Constituição é o fundamento de validade da ordem jurídica. Portanto, qualquer lei ou ato normativo que esteja dentro do nosso ordenamento, ele goza da presunção de validade. Tudo bem? Então, o que acontece aqui? Ó? Por que essa cautela? Por que esse cuidado não é com a cláusula de reserva de plenário? Por que exigir que para declarar uma lei inconstitucional, a regra é que esse pronunciamento do órgão colegiado só se dê por decisão da maioria absoluta do pleno ou do órgão especial? Porque as normas que estão em vigor dentro do nosso ordenamento gozam da presunção de constitucionalidade, em outras palavras, da presunção de validade. Então, qual é o fundamento, qual é o princípio que dá validade, que dá fundamentação à cláusula de reserva de plenário? É o princípio da presunção de constitucionalidade, o princípio da presunção de validade das normas. Até que se prove o contrário, toda lei ou ato normativo dentro do nosso ordenamento é formal e materialmente compatível com a Constituição. Beleza, queridos? Vamos já começar a próxima questão. Oi, pessoal, vamos começar a resolução aqui da questão número 3 do nosso simulado do dia 10 de novembro. Vamos lá, queridos? Ó, preste atenção. Mais uma questão onde a FGV misturou, tudo bem? O direito constitucional a outro ramo do direito, no caso aqui o direito eleitoral. Olha que ela aqui coloca a questão. No início de um ano eleitoral, o Congresso Nacional aprovou e promulgou uma emenda constitucional suprimindo a linha A do inciso 2 do artigo 1º do artigo 14 da Constituição e alterando o parágrafo 2º do mesmo dispositivo, que passaria a ter a seguinte redação: não podem alistar-se como eleitores, tudo bem, os estrangeiros, os analfabetos e durante o período do serviço militar obrigatório os conscritos. O que aconteceu aí? O que eu extraio, não é, desse primeiro parágrafo? Tem que lembrar o seguinte, presta atenção. Tanto a linha A do inciso 2 do parágrafo 1º, quanto o parágrafo 2º, as duas normas, preste bem atenção, vão gerar efeito sobre quem? Sobre os analfabetos. O que acontece? Na redação atual da Constituição, o que a Constituição faz? Ela diz que o analfabeto é alistável facultativamente, porém ele é absolutamente inelegível. Então, no trato atual da Constituição, o analfabeto pode se alistar-se como eleitor, porém ele não pode o quê? Ser votado. Ele vota, mas não pode disputar a eleição. Na proposta dessa emenda constitucional, o que ele quer fazer? Ele quer tornar o analfabeto inalistável.
Tudo bem? Só quando a Constituição entrou em vigor, ela prestigiou o analfabeto ou não? Prestigiou, tornando o analfabeto alistável facultativamente. A única coisa que a norma constitucional originária fez é negar ao analfabeto, tudo bem, a elegibilidade. O analfabeto vota, mas não pode ser votado. Então, quando eu olho para a proposta dessa emenda constitucional, fica claro para mim que ela está em rota de colisão com a Constituição. Porque a Constituição garante ao analfabeto o alistamento eleitoral e o voto facultativo, e a emenda constitucional quer colocar o analfabeto como o quê? Como inalistável. Beleza? Feitinho? Para o próximo parágrafo. Ocorre que no intervalo entre o primeiro e o segundo turno de votação da proposta, da PEC, né, no Senado Federal, o presidente da República havia decretado intervenção federal num determinado estado da federação. Pergunto, essa informação interessa? Saber que entre um turno e outro houve dentro da nossa federação a decretação de intervenção federal? Interessa e muito. Por qual razão? Porque a Constituição fala no artigo 60, parágrafo 2º, que a Constituição não será emendada durante a intervenção federal, durante o estado de defesa, durante o estado de sítio. Então, essa PEC, durante o processo legislativo dela, houve a decretação de intervenção federal. Então, essa PEC não poderia ter sido aprovada. E quando você olha para o exercício, olha lá na cabeça da questão, no início de um ano eleitoral, o Congresso Nacional aprovou e promulgou uma emenda constitucional. Então, essa emenda constitucional, ela foi promulgada durante o período de intervenção federal. Ela foi promulgada violando o quê? Limite material circunstancial. Vamos ver agora o que ele pergunta. Diante da dúvida generalizada a respeito do direito de voto dos analfabetos, na eleição que ocorreria naquele ano, o Procurador-Geral da República houve por bem ajuizar a DI contra a referida emenda constitucional. A esse respeito, responda aos itens a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso. Ele coloca lá, primeira pergunta, vamos lá, queridos. Uma emenda constitucional pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade? Tudo bem? Uma emenda constitucional pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade? O que nós temos que lembrar? Qual é a posição do STF? A posição do STF é a seguinte: norma constitucional originária não sofre controle de constitucionalidade. Porém, a emenda constitucional é norma constitucional derivada. A emenda constitucional é fruto de quem? Do poder constituinte derivado reformador. E o poder constituinte derivado reformador sofre limites formais, materiais e circunstanciais, impostos por quem? Pelo poder constituinte originário. Então, a emenda constitucional, apesar de criar norma constitucional, ela sofre limitação por parte do poder constituinte originário. Tudo bem? E se a emenda constitucional violar um desses limites, ela estará em conflito com a Constituição e, portanto, eivada de inconstitucionalidade. Em resumo, olha a pergunta: uma emenda constitucional pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade? Sim. Por quê? Porque ela é um ato normativo infraconstitucional. Ela é um ato normativo subordinado a quem? À Constituição Federal. Ela é um ato normativo que sofre por imposição da Constituição Federal limites formais, materiais e circunstanciais. E uma vez violados, pode ser o quê? Pode ser objeto de declaração de inconstitucionalidade. Tudo bem? Vamos para a segunda pergunta. Há inconstitucionalidade formal ou material na emenda em questão? Como que eu faço, amigos, para responder toda e qualquer questão em que a FGV questiona se tal norma é ou não constitucional? Eu tenho que lembrar disso aqui. Preste bem atenção. Quando nós falamos do controle, não é, de constitucionalidade, o controle de constitucionalidade é um controle de validade. Quando a pergunta é feita se a emenda pode ser declarada formal ou materialmente inconstitucional, eu tenho que fazer um exame de validade dessa emenda sob duplo parâmetro. O exame de validade formal, que é analisar se o processo de formação dela obedeceu à Constituição, e eu tenho que examinar se o conteúdo dessa emenda está em conformidade com quem? Com a Constituição. Quando nós fazemos isso, meus queridos amigos, não é sobre a emenda proposta, quando eu analiso o processo de formação dela, o que eu percebo? Eu percebo que essa emenda foi promulgada durante o quê? Durante a intervenção federal. Ela foi promulgada violando o limite circunstancial.
E aí surge uma certa dúvida, né? Quando uma PEC viola limite circunstancial, não é? A consequência é uma inconstitucionalidade material ou formal? Guarde, queridos. Todas as vezes que a PEC violar limite circunstancial, o que eu tenho é uma inconstitucionalidade formal, um vício no processo de formação. A PEC não poderia ter sido aprovada sobre vigência de intervenção federal, e ela o foi. Então ela está eivada de inconstitucionalidade formal. Por quê? Porque eu não tenho uma inconstitucionalidade formal, uma inconstitucionalidade material e uma inconstitucionalidade circunstancial. Na verdade, a inconstitucionalidade circunstancial é uma inconstitucionalidade formal. Beleza? E outra coisa, eu tenho que agora examinar a validade material, não é, dessa emenda constitucional. Pergunto, o conteúdo dela está em harmonia com o texto constitucional? A resposta é não. Por que não? Porque a emenda constitucional está retirando do analfabeto a proteção dada pela Constituição. Porque o que a Constituição fala? A Constituição fala para o analfabeto assim, ó, ora analfabeto, o alistamento eleitoral e o voto para você são facultativos. Quando a emenda constitucional torna o analfabeto inalistável, tira dele a capacidade eleitoral ativa e tira dele o direito de votar. Então, olha que coisa interessante. Há inconstitucionalidade material nessa emenda? A emenda constitucional anunciada, preste bem atenção, ela é materialmente inconstitucional porque viola, na minha concepção, 2 dispositivos da Constituição. Tudo bem? Ela vai violar o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 2, e também vai violar o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4. Olha que coisa interessante. O que diz o artigo 60? O artigo 60 fala das cláusulas pétreas. Então, a emenda anunciada ela é materialmente constitucional porque ela viola a cláusula pétrea expressa. O que diz o artigo 60, parágrafo 4º? O que diz lá? Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Tudo bem que diz o inciso 2? O voto direto, secreto, universal e periódico. Essa PEC anunciada tira do analfabeto o direito de voto? Tira. Está violando cláusula pétrea? Está. Só que ela também tira do analfabeto a prerrogativa de alistar-se como eleitor. Tudo bem? Então ela também viola o quê? Direito individual. Por quê? Porque o alistamento é direito político e é direito fundamental. Então ela viola ao mesmo tempo o parágrafo 4º, 2, tirando do analfabeto o direito de voto, e viola o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4, porque tira dele a prerrogativa de se alistar como eleitor, tira dele a liberdade de exercício de um direito fundamental. E faço o alerta, quando você olhar o gabarito oficial da FGV, a FGV entendeu como inconstitucionalidade material somente afronta ao parágrafo 4º, inciso 2, somente afronta ao direito de voto. Mas posso assegurar aos senhores que também há violação, a afronta ao inciso 4, porque também retira do analfabeto o quê? O alistamento eleitoral. Beleza, queridos? Então, olha a pergunta. Há inconstitucionalidade formal ou material na emenda em questão? Há tanto inconstitucionalidade formal, por quê? Porque a PEC foi aprovada durante situação de intervenção federal, como há inconstitucionalidade material pela violação de cláusula pétrea expressas, o parágrafo 4º do inciso 2 e o parágrafo 4º do inciso 4. Beleza, amigos? Última questão aí do nosso maravilhoso simulado do dia 10/11, tá? Primeiro simulado desse preparatório, e a gente vai resolver agora para encerrar nossos trabalhos a questão número 4. Diz assim, ó, em 31 de dezembro de 2010, foi publicada a Lei Ordinária Federal 2378, que criou o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, o CAU-BR, tá? E regulamentou o exercício da profissão de arquiteto e urbanista, estabelecendo, entre outros, as áreas de atuação privativa dos referidos profissionais. Suponha que, a partir da entrada em vigor da referida lei, tenha sido suscitada uma rica discussão sobre a sua constitucionalidade. Observem, já no início da vigência da lei, ela já passou a ter sua validade questionada, com argumentos contrários e favoráveis à regulamentação legal daquelas atividades e que foram publicados nos diversos e mais importantes jornais do país, além de publicações em revistas especializadas das áreas de direito, urbanismo, arquitetura e engenharia.
Com base no exposto, responda os itens a seguir empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso. Primeira pergunta. Seria cabível a hipótese, o ajuizamento de uma ação declaratória de constitucionalidade pelo próprio conselho criado pela norma? Então, são duas situações. Primeiro, eu tenho que analisar, preste bem atenção, o cabimento da ação ao caso. Segundo, eu tenho que analisar se o conselho é legitimado. Então, eu tenho que fazer uma análise de cabimento e uma análise de legitimidade. No cabimento, queridos, lembre-se daquilo que já falamos a vocês. Para a ação declaratória de constitucionalidade, obrigatoriamente tem que ter dois requisitos. Primeiro, direito federal. Tudo bem? Segundo, eu tenho que ter o quê? A controvérsia judicial relevante, ou a famosa comprovada controvérsia judicial. Então, numa ação declaratória de constitucionalidade, o que o autor busca? O autor busca que o Supremo se pronuncie pela validade da norma. Só que o STF só vai se pronunciar sobre a validade da norma via ADC se o autor da ação exigir o pronunciamento de validade do direito federal, lei ou ato normativo federal. E se ele provar como condição de admissibilidade que existe o quê? Controvérsia judicial relevante. Entenda-se que já existem decisões do Poder Judiciário em conflito. Não é divergindo do entendimento se a norma é válida ou inválida. Então, quando nós olhamos no exercício, ele menciona que há decisões do Poder Judiciário conflitantes, não é? Relacionadas à validade ou não validade dessa lei federal que instituiu aí o CAL-BR. Você tem essa informação? Não. Ele diz simplesmente que quando a lei já entrou em vigor, ela teve a validade questionada, mas nos meios de comunicação. Ele não fala que houve decisões do Poder Judiciário em conflito. Então, quando ele afirma aí, seria cabível o julgamento de uma ADC pelo próprio conselho criado pela norma, o que você teria que dizer? Qual seria a resposta correta? Primeiro, vamos lembrar um detalhezinho aqui, Ele fala que é o CAL-BR, então é o CAL-Brasil, é uma entidade de classe de âmbito nacional. Entidade de classe de âmbito nacional é legitimada para a impetração de uma ação declaratória de constitucionalidade por força do 103, inciso 9. E essa legitimação é especial. Em outras palavras, o CAL-BR pode propor uma ADC? Pode, se ele demonstrar a pertinência temática. Agora, o CAL-BR, nessa hipótese, pode propor ADC? Não pode. Por que não? Porque, apesar de nós termos direito federal, não há, no caso, a controvérsia judicial relevante, que está prevista lá no artigo 14, inciso 3 da Lei 9868/99. Beleza? Então, essa pergunta aí, seria cabível o julgamento de uma ADC pelo próprio conselho criado pela norma? Qual seria a resposta correta? O CAL-BR é legitimado especial para a propositura da ADC, porém, nessa hipótese, ela é incabida, tudo bem? Ela é indevida por qual razão? Em razão da ausência da comprovada controvérsia judicial, ou, na linguagem da lei, da controvérsia judicial relevante. Beleza, amigos? Vamos descendo agora para o segundo. Seria cabível o juizamento de uma ADI, olha como é que muda, uma ação direta de inconstitucionalidade, agora por quem? Pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos lá? Primeiro, vamos fazer a análise de cabimento. Cabe ADI em face do direito federal? Cabe. Para ação direta de inconstitucionalidade, exige a controvérsia judicial relevante? Não. A lei entrou em vigor, ela já pode imediatamente ser atacada por ADI? Pode. Então, cabe ADI no caso aí. A segunda situação, pode o Conselho Federal da OAB impetrar essa ADI? Ora, quando você vai lá no artigo 103, ele é legitimado ou não? Sim, ele é um legitimado universal. Ele não precisa comprovar a pertinência temática, porque a pertinência temática é presumida. Então, essa é a pergunta aí. Seria cabível o juizamento de uma ADI pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil? Qual seria a resposta? Sim. Pode o Conselho Federal da OAB impetrar, no caso, uma ação direta de inconstitucionalidade, preste bem atenção, contra a Lei Ordinária Federal 2.378, estando dispensada, no caso, tudo bem, a comprovação da pertinência temática, porque o Conselho da OAB é legitimado universal. Feito, gente? A última questão aí, assumindo que fosse cabível o juizamento da ADC. Então, superado já a ausência do quê? Da controvérsia judicial relevante, assumindo que seria cabível ADC. Qual seria o efeito de uma decisão que julgasse improcedente no mérito a ação? Aqui, presta atenção, vale a pena também nós fazermos uma rápida
explicação, preste bem atenção. O que nós dissemos aos senhores? Na ADC, o autor visa que a lei seja declarada constitucional. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Ou a ADC é procedente, ou a ADC é, vamos gente, improcedente. Ou procedente, ou improcedente. Olha o que vai acontecer aqui. Ó. ADC procedente, lei constitucional. ADC improcedente, lei inconstitucional. É o que a doutrina chama de caráter dúplice ou ambivalente das ações do controle concentrado. Então, uma ADC pode gerar tanto a declaração de constitucionalidade pelo STF, se ele entender que a ADC é procedente, quanto inconstitucionalidade, se ele entender que a ADC é improcedente. Agora, olha só o que nós temos que lembrar, que seria o fundamento principal dessa questão aí, ó, a ADI, ação direta contra a promissão, ação direta de constitucionalidade, perdão, ação direta contra a promissão, ação declaratória de constitucionalidade ADPF, todas são ações do controle concentrado. E no controle concentrado, a decisão do Supremo tem eficácia erga omnes e efeito vinculante. Eficácia erga omnes vale em face de todos. Efeito vinculante. O que o Supremo julgar, no caso que ele falou aí, ó, que o Supremo julgou improcedente a ADC, então o STF reconheceu que a lei é inconstitucional. E essa inconstitucionalidade, esse julgamento de inconstitucionalidade, vale em face de todos os órgãos do Poder Judiciário e toda a administração pública. Então, a partir do julgamento de improcedência pelo Supremo nessa ADC, todos os demais órgãos do Poder Judiciário deverão reconhecer que essa lei é inconstitucional. E toda a administração pública, direta e indireta, deverão também reconhecer que essa norma é inválida. Tudo bem, queridos? Está aí a correção, não é desse simulado. Deus abençoe vocês. Vamos continuar firmes nos estudos. Um grande abraço.